A palavra de Deus, ela sempre vai mostrar que Deus conduz o povo dele. Por quê? Para nós hoje talvez seja um pouco abstrato entender isso, porque a gente tem o Waze, a gente tem Google Maps, a gente tem vários aplicativos que você joga e dá a rota. Você joga e dá a rota. E você sabe hoje, pelo Waze, quanto tempo vai demorar para você chegar, a rua que tem mais trânsito, o lugar que você tem que evitar. Você consegue hoje ter o domínio do seu caminho na palma da sua mão, né? Você talvez conheça a cidade que você mora e você diz, eu vou por tal rota para evitar o trânsito, tal pista é perigosa, tal lugar é muito acidentado, tem muito buraco. Agora, meu irmão, essa é a compreensão que você tem hoje. E mesmo assim, às vezes você ainda se sente perdido, é ou não é? Já sabendo o caminho, você às vezes se sente perdido. E eu não estou falando de você não saber a rota para sua casa. Não estou falando de você não saber a rota para sua casa. Eu estou falando de, às vezes, você se sente perdido na vida, sem saber que direção tomar, sem saber que rumo tomar, sem saber o que fazer. Você está diante de uma circunstância da sua vida e você não sabe como lidar. E aí? E aí? O que você faz? O que você faz? O que fazer quando você está diante de uma circunstância da vida que você não sabe o que decidir? E aquela decisão vai afetar a sua vida, vai afetar a vida da sua esposa, vai afetar a vida do seu marido, vai afetar a vida dos seus filhos. Se você tomar uma decisão agora, afeta toda a sua família, toda a sua casa, afeta as suas finanças. E aí? O que fazer quando não sabe o que fazer? É exatamente essa mentalidade que o povo de Deus sempre tinha. Deus está me guiando, Deus está me conduzindo. Eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu confio nele e o mais ele fará. Para nós hoje, que a gente já sabe o caminho, às vezes fica muito abstrato entender esse conduzir de Deus. Agora, pegue a sua mente e transporte ela para 4.000 anos atrás. Pegue a sua mente hoje, a sua mente de século 21, sua mente de 2025 e transporte ela para 4.000 anos atrás. 4.000 anos atrás. Você sai de uma terra, atravessa um mar vermelho, você entra no meio de um deserto. Irmão, não tem ponto de encontro no deserto. Não tem referência. Olha, quando chegar na árvore tal, você vira à direita. Não tem. Quando chegar na rua tal, você vira à esquerda. Não tem, meu amigo, não tem. Não tem. Quando você chegar assim, não, quando você chegar na rua tal, você dobra à direita, quando passar 3 ruas, você entra à esquerda. Não tem, meu amigo. Você vira para um lado, areia. Vira para o outro, areia. Olha para trás, areia. Aí é boca quente, irmão. Como é que você faz? Onde você olha para um lado, areia. Olha para o outro, areia. Aí que está o segredo. Qual, pastor? Olha para cima. Aleluia. Você está comigo, irmão? Do lado direito, areia. Do lado esquerdo, areia. Para frente, areia. Para trás, areia. Dunas. Dunas. O que fazer? O que fazer? Olhe para cima. Nuvem. Olhe para cima. Coluna de fogo. Olhe para cima. O anjo que guia pelo caminho. Agora você está entendendo a mensagem, né, irmão? Pegou a diferença? Quando eu olho para a minha lateral, quando eu olho para frente, eu não vejo escapatória. Mas quando eu elevo os meus olhos, quando eu levanto os meus olhos, quando eu rendo os meus olhos ao Senhor, aí eu sei por que caminho Ele vai me levar. Muito melhor do que o Waze, muito melhor que Google Maps, não precisa recalcular a rota, Ele sabe o caminho certo. Ele é o Senhor que me guia pelo caminho. Melhor do que o Waze, melhor que Google Maps, melhor do que todo navegador que você tiver, melhor do que GPS, não precisa de satélite, não precisa de internet, não precisa calcular a rota, porque dele é todos os caminhos. Aleluia! Não precisa evitar buraco, não precisa evitar rua perigosa, porque se ele está te conduzindo, ele te protege.
Se Ele está te conduzindo, Ele garante. Não precisa marcar no mapa lugar para abastecer, lugar para parar para comprar comida, porque se Ele está te conduzindo, Ele faz a rota. Ele te garante. Não precisa se preocupar com a hora que vai chegar. Quem marca a hora da chegada é Ele. Não precisa se preocupar com o tempo de viagem. Quem marca o tempo é Ele. Ele é o dono do tempo e Ele é o dono das estações. Pastor Gabriel, o que é que você está querendo dizer com isso? Eu ergo as minhas mãos e eu louvo a Deus, porque Ele sempre tem me conduzido pelas jornadas da vida. Ele aperfeiçoa o meu caminho. Ele me guia. Ele me guia. Ainda que eu ande pelo um vale de sombra e de morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor está comigo. Ele está comigo. Ele está comigo. E Ele me diz: não te deixarei, nem te desampararei. Olha a promessa do Senhor quando fala lá na carta aos Hebreus. A promessa do Senhor quando fala lá na carta aos Hebreus: não te deixarei e nem te desampararei. É muito bonito, né? Hebreus 13:5. Não te deixarei, nem te desampararei. Deus diz pra gente. Não precisa você andar aflito, desesperado. E quando você tiver sentença de morte, confie em Deus que ressuscita mortos. 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 9, diz o seguinte: mas já em nós tínhamos a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, nos livrou de tal grande morte e livra. É nele que esperamos e que também nos livrará ainda. Olha o que Paulo está dizendo. Quando nós olhamos, aqui ele está falando de uma baita de universidade que ele passou em uma de suas viagens missionárias. E ele está dizendo o seguinte: quando eu olhei para mim, eu tinha sentença de morte. Eu olhei para o coitado do Silas, estava mais morto que eu. Eu olhei para mim, morte. Eu olhei para ele, já estava morto, já estava fedendo. Mas quando a gente olhou para Jesus, aí eu olhei para Deus. Por que em nós existe a sentença de morte? Para que a gente não confie na gente. Quando o médico dá uma sentença ruim, não fique com raiva do médico não, nem com raiva da doença não. Mas volte os seus olhos para Deus que ressuscita até os mortos. A sentença contrária vem para que você perca todas as confianças naturais. Tá ligado? Por que vem a sentença contrária? Por que vem? Para que você deixe de confiar nas vias naturais da vida. Quando na terra faltar, no céu sempre tem. Então Paulo estava dizendo: não tinha expectativa em mim, não tinha esperança em mim. Olhei para o coitado do Silas, também não tinha nele. Mas olhamos para Deus, aí tudo mudou. Porque Ele é quem ressuscita mortos. E este Deus que ressuscita mortos, nos livrou de tal grande morte. E livra. Paulo está dizendo: livrou, livra e livrará. Olha que coisa linda. Pega a sua Bíblia e marque 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 10. Livrou, livra e livrará. Está na Bíblia, irmãos. Tu lê a Bíblia. Livrou, livra e livrará. O mesmo Deus que livrou ontem, livra hoje. O mesmo Deus que livra hoje, livrará amanhã. O que protegeu ontem, protege hoje. E também protegerá amanhã. O que proveu ontem, provê hoje. E também proverá amanhã. O que sustentou ontem, sustenta hoje. E também sustentará amanhã. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, está na Bíblia. 2 Coríntios capítulo 1, verso de número 10. Os 3 tempos do livramento. Os 3 tempos do livramento. O Deus que lhe protegeu, o Deus que lhe protege e o Deus que lhe protegerá. Pode ter uma sentença contrária, como muitos irmãos estão colocando aqui na live, comentando aqui: pastor, a gente recebeu, a gente está desenganado pela medicina, a gente está com uma sentença contrária. Irmão, creia. Porque a sentença contrária vem só para você perder as esperanças no homem. Coisa boa é quando aqui na terra diz não tem mais jeito. Porque aí uma grande porta se abre no céu.
Parece que o nosso Deus, ele tem prazer quando aqui na terra a galera diz, tem mais jeito não. Tem mais jeito não. Não tem mais o que fazer. Quando o médico chega e diz, rapaz, não tem mais o que fazer aqui não. O que eu podia fazer, eu já fiz. Aí parece que Jesus lá do céu faz assim, agora deixa comigo. Você já fez tudo o que você podia fazer? Então peraí. Deixa eu trabalhar agora. Quando já tentou todos os tratamentos, já fez todas as terapias, já tentou todas as medicações, já bateu de A a Z. 2 Coríntios 1, 9 e 10, irmã Deja Costa. Quando já bateu todas as terapias, já fez todo tipo de tentativa, já tentou internar, já tentou fazer, já tentou vias medicamentosas, já mudou tudo e não deu nada. Aí você olha e diz, tem mais jeito não. Aí papai do céu olha e diz, pronto, agora dá certo. Agora eu vou. Agora deixa comigo. Quando não tiver mais jeito, Deus entra em solução. Quando você não souber para onde ir, Ele te guia. Quando você não souber de onde vem, Ele provê. Porque esse Deus é bom. Esse Deus é fiel. Esse Deus é poderoso. Esta é a consolação que recebemos de Deus. Você sente no seu coração que você está sendo consolado agora pelo Espírito Santo? Você que está ouvindo essa palavra, você está ouvindo de Deus? Está recebendo a mensagem de Deus? Deus está falando com você? Aí o que é que você vai fazer agora? Agora você vai entender o mistério da consolação. O mistério da consolação. Olha o que é que o apóstolo Paulo vai falar. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, Pai de misericórdias. Estou lendo verso 3 do capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda nossa tribulação, para que pela consolação que nós recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer sofrimento, qualquer espécie de tribulação. A consolação que você recebe de Deus é a consolação que você ajuda teu próximo. Você se preocupa ou você se aflige, aí Jesus chega e diz, fica de boa aí. Aí você chega para a pessoa que está aperreada e diz, fica de boa aí, vai dar tudo certo. Jesus está no controle. A palavra consolação vem do grego paraklesis, que é uma derivação de paracleto. Paracleto é o Espírito Santo, que é o Consolador. Tem até uma doutrina bíblica. Alô, galera do Start. Galera do Start, tira isso aqui de letra que eu tô falando. Tira de letra. Tem uma doutrina bíblica chamada paracletologia, que é a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do Divino Consolador. Consolar significa aproximar para ajudar. A palavra paraclese significa convocar ou se aproximar, colocar-se em prontidão para ajuda. Para ajuda. Mas também significa encorajamento, conforto e alento. Além dele te ajudar, ele te encoraja, te conforta e te impulsiona. Vai, meu filho, tu vai mais longe. Quantos de nós não já chegamos já todo baqueado, sabe? Todo baqueado, baqueadozinho na igreja, todo derrubado, né? Sabe aquele dia que você chega, parece que você vem carregado pelos anjos? Só o sabugo do milho, todo mastigado pelas aflições da vida. Aí de repente vem a palavra de Deus. Ela entra no nosso coração. Ela muda o quadro. Quando a gente olha lá para fora, parece as circunstâncias são as mesmas. O problema muitas vezes é o mesmo, ainda não resolveu, mas a gente mudou. Então, antes de mudar o problema, Jesus vai mudar você. Antes de operar o milagre que você precisa, Jesus vai operar um milagre em você. Antes de mudar o externo, Jesus vai mudar você. Então não fica somente orando, dizendo, Senhor, muda o quadro, muda a circunstância. Não, primeiro, Ele vai mudar você. Ele vai trabalhar você.
Olha o padrão da Bíblia. Ele chega para a viúva de Naim e diz: primeiro eu vou fazer a véia parar de chorar. Quando a véia parar de chorar, eu ressuscito o menino. Olha para o paralítico de Cafarnaum. Primeiro ele disse: eu vou perdoar os pecados deste aleijado, depois eu vou levantar ele. Olha para a mulher samaritana. Primeiro eu vou fazer ela confessar o pecado. Ela vai dizer que não tem marido. E depois eu vou mudar a vida dela e revelar-me a ela. Então, antes de Jesus mudar você por fora, ele vai mudar você por dentro. Então, antes da bênção, do milagre, da providência, de tudo que você está orando chegar primeiro, Jesus vai mudar você. Trabalhar você. Vai mudar você primeiro. E a partir do momento em que ele lhe transformar, a transformação externa é consequência. É consequência. Pegou essa palavra? Guarda aí no seu coração.